E, por exemplo, no setor florestal, tem quais assim, os principais tipos de projetos para crédito de carbono podem ser feitos? No setor florestal, nós temos várias possibilidades. Um deles é o Afforestation Reforestation, que é em inglês A/R, né? Que é florestamento e reflorestamento, que é o plantio, essencialmente o plantio de árvores, que podem ser nativas, plantadas, exóticas, nativas, monocultivos, policultivos, sistemas mistos, consorciados, agroflorestais. Basicamente é o seguinte, é plantar árvores onde elas não existem. Você não tem carbono naquela área e você passa a ter um sequestro de carbono, uma remoção de CO2, como se diz, né? O termo técnico é remoção de CO2, porque você remove CO2 da atmosfera. Aliás, as árvores são uma máquina perfeita, né? Que foi criada aí, né? E consegue captar o CO2 da atmosfera. Não tem nada que faça isso hoje, né? Estão tentando inventar máquinas para fazer isso e aquilo, mas hoje a máquina perfeita é a árvore. Quanto mais árvore nós plantarmos, mais A/R, projetos de carbono nós tivermos, melhor. Mas também tem um outro tipo de projeto, né? Uma outra modalidade, que é o desmatamento evitado. Como eu disse, florestas nativas. Então, eu tenho para florestas plantadas e tenho para florestas nativas. Né? Nas florestas nativas, eu tinha explicado previamente, é o tal do RED, né? RED, que é redução das emissões por desmatamento e degradação florestal. Então, eu tenho aqui um espaço para trabalhar tanto com as plantadas quanto com as nativas. E os dois estão indo muito bem, né? Hoje são os principais projetos no mercado voluntário de carbono, né? Tá sendo os mais atrativos, né? No momento, esse tipo de projeto. Então, chegou a nossa vez, nos florestais, ganharem espaço nesse mercado. Entendi. Já me diga, por exemplo, uma dúvida também que me surgiu agora, né? Você falou aí, por exemplo, na questão de reflorestamento, de plantios florestais. Então, se, por exemplo, se eu tenho uma área lá que não tinha nada plantado, e fui lá, fiz um plantio, gerou crédito, e aí vendi aquele crédito. Essa floresta, eu posso explorar ela depois? Olha, todos os projetos têm que ter, projetos na área florestal, tem que ter um plano de manejo adequado, apropriado. Como que é o solo antes, como que é a terra antes, como que você vai plantar, todo passo a passo silvicultural e como que você vai proceder o seu manejo. Existem projetos, por exemplo, no MDL, projetos de eucaliptos para produzir carvão. Mas lá está previsto, né, a cada 7 anos, uma colheita. Isso pode acontecer? Sim ou não. Tem projetos, por exemplo, no mercado de carbono também, que são só de restauração florestal, só esse entre aspas, né? Visa plantar para restaurar áreas degradadas. O objetivo não é econômico. Então, não vai ter cortes. Pode ter cortes? Pode. E o projeto tem uma duração. Se ele tem uma duração de 30 anos, ou qualquer tempo, na verdade, né? De 20 a 30 anos é o normal, você vai prever isso, o seu plano de manejo. Né? E aí, depois de 30 anos, acabou seu serviço ambiental, né? Você já cumpriu o seu papel, você faça o que você bem entenda com a sua floresta. Né? Basicamente é isso. Então, tem uma cronologia que tem que ser respeitada e dentro daquela cronologia o plano de manejo adequado e não impede nada de cortes. Inclusive os projetos RED, que são esses que eu tinha falado de desmatamento evitado, eles podem ser acoplados com planos de manejo florestais sustentáveis. Não tem problema nenhum. Você pode fazer um manejo na sua área. Eu achava, eu achava que não poderia se explorar, porque gerou crédito de carbono, aquele crédito de carbono, né, foi utilizado para, enfim, ali no serviço ambiental, e aí, por conta disso, aquela floresta teria que ficar, entre aspas, vinculada, ela não poderia ser vendida, explorada, nem para carvão, mas aí desde que, se eu entendi bem, desde que se quantifique que gerou aquele crédito, então pode ser explorado, é isso? Tem um compromisso normalmente de longo prazo, né? Se o projeto, quando ele é registrado, ele tem a previsão. Os projetos florestais podem ser de 20 anos ou de 30 anos, né? Os projetos RED podem ser até de 40, 50 anos. Normalmente são de 30 anos. Então, durante aqueles 30 anos, você tem o compromisso de não desmatar, de não cortar, de não intervir. Mas se está previsto no plano de manejo, por exemplo, lá na Amazônia, fazer um manejo seletivo, um manejo sustentável da floresta, ele pode ser conciliado com... Porque o manejo florestal é uma forma de conservação, certo? Nós aprendemos na faculdade, né, que manejar a floresta é sinônimo também, né, de fazer a floresta crescer mais, né? Então, se ela cresce mais, ela sequestra mais carbono. Então, aí nós temos uma oportunidade, né, de desenvolver projetos também que conciliam ou que acoplam o manejo
e também a questão de carbono, elas não são dissociadas, né? Então, isso é importante dizer também.